Opa, beleza? Eu sou o Vinícius Boas. No ano passado eu fiz o Enem 2024, acertei 169 questões, já passei em medicina na USP 2 vezes. E na verdade, cara, eu tenho uma história conturbada com os vestibulares, porque, eu escolhi meu curso errado, não consegui acertar a veia e perdi 3 anos da minha vida. E eu tô aqui com o fenômeno Pedro Vitor, que é meu colega aqui. A gente teve nessa jornada junto, a gente errou o curso e voltou atrás para fazer medicina junto. Se apresenta aí, meu cara. Meu nome é Pedro Vitor, eu tenho 21 anos, mesma idade dele. A gente estudou junto no Colune, lá na UFV, e decidimos errar na mesma problemática aí, praticamente juntos, né, com um ano de diferença. E, na verdade, galera, o pessoal tá muito preparado aqui pro Enem esse ano. A gente tá focando numa preparação de alto desempenho, mas, na verdade, pouquíssima gente olha para esse lado, de qual curso vai fazer, de qual instituição vai estar estudando nos próximos meses, nos próximos anos. E isso é uma dúvida frequente que muita gente tem. Você tem que ter essa dúvida, porque senão você vai acabar perdendo 3, 4 anos da nossa vida, como aconteceu com a gente. A gente vai contar essa história aqui, então fica ligado para você entender melhor. Então, eu e o Pedro Vitor, a gente estudou junto no mesmo colégio, fizemos a mesma faculdade aqui na Unicamp. Eu entrei particularmente em 2022, ele em 2023. E a gente, não conseguiu encaixar muito bem com o curso. Fala aí, como que você achou depois que você entrou no curso de Engenharia da Computação na Engenharia Civil na Unicamp? Civil, foi. Cara, eu sempre quis fazer engenharia, porque eu sempre tive muita sintonia com a área de exatas. Eu acabei gostando bastante dessa possibilidade, porque eu fazia muitas Olimpíadas no ensino médio e tal. E aí eu tinha até passado para entrar em 2022, só que eu preferi fazer o processo de application para os Estados Unidos e tal. Acabou que eu não recebi a bolsa que eu precisava e vim aqui para a Unicamp, no fim das contas. Quando eu comecei o curso, cara, na hora que eu vi o pessoal lá, o que eles estavam pensando pro futuro, eu já vi que não ia dar muito certo. É uma questão mais de ambiente, né? É uma questão de ambiente, completamente. Eu percebi a mesma coisa. Eu estava com uma expectativa muito alta. A faculdade da Unicamp, da USP, são faculdades muito renomadas no Brasil inteiro. Todo mundo quer fazer a faculdade aqui. Só que quando eu entrei aqui, eu tomei um choque de realidade, principalmente pelo que o Pedro Vitor falou em relação ao ambiente. A galera aqui, parecia que não estava muito alinhada. E até um pouco contraditório, porque se você for parar para pensar em comparação com o resto do Brasil, Unicamp, Campinas, USP, é o polo tecnológico, polo de empregos, de economia no Brasil. Só que, cara, tem um contraste muito grande com a cultura que você encontra aqui na faculdade. Eu entrei aqui esperando que a galera fosse mais dinâmica, mais desenrolada. E eu encontrei aqui um pessoal que estava muito focado em apenas das provas, apenas fazer o básico ali e não querer algo mais, sacou? Tirar 10 na prova, virar a noite estudando pra prova, enquanto que importa mesmo. Isso, porque eu não sei pra você, Pedro, mas eu particularmente entrei na faculdade, não foi pra ficar tirando nota 10. Eu entrei aqui pra me tornar uma pessoa mais produtiva, pra que lá na frente eu conseguisse ter um emprego, conseguisse ajudar mais as pessoas, e era isso que eu tava buscando quando eu vim pra faculdade. Só que aqui, cara, não foi um esquema muito legal. Eu entrei aqui, a galera, muito acomodada. Se, tentava tirar uma ideia nova, pensar fora da caixa, o pessoal, te zoava ao invés de se incentivar. Era um esquema, sabe o que eu percebia? Era um esquema de pacto de mediocridade, cara. Você tava ali e a galera ficava contente que você não descontava, que você estava na mesma situação que eles, porque se você descontasse, era um negócio que feria eles. Você percebeu isso? É a metáfora do balde de caranguejo. Tá todo mundo no balde que todo mundo vai morrer, os caranguejos vão ser mortos, e aí aquele que tá saindo é puxado para voltar. É basicamente isso, você é julgado quando você começa a destoar do médio ali, da mediocridade mesmo. Certo. E tem alguma história que você lembra que você percebeu que, caramba, o pessoal aqui não é o pessoal que eu quero estar, eu quero colar para conseguir evoluir? Tem algum ponto específico? Tem óbvio, Foi pré-férias de fim do primeiro semestre em 2023. Eu tava doido para voltar para casa, não tava aguentando mais fazer prova, pós-cálculo, geometria analítica, aquela coisa virar à noite, recuperar a nota que eu tinha deixado de tirar no começo do semestre. E os caras discutindo assim, se meu pai, se eu ficar com uma média maior do que 7 no CR, que é o coeficiente de rendimento aqui, né? Meu pai vai me dar a Zelda pra jogar na cena. Pelo amor de Deus, cara. O pessoal tá de sacanagem, velho. Tipo assim, a gente tá aqui, virou adulto na faculdade pra conseguir trabalhar. Barba na cara, os caras jogando Zelda, mano. Os caras com uma mentalidade muito associada à escola, sacou? E o principal que eu tenho pra passar pra vocês, depois dessas experiências que a gente teve, é que, cara, quando você entrar na faculdade, seja faculdade de medicina, seja faculdade de engenharia, é se mexer, cara. Quem não se mexe, vira alvo. Se você entrar na faculdade e pensar que o seu esquema vai ser igual ao esquema da escola, que você só vai ficar sendo recompensado com notinha, irmão, o Brasil vai te engolir. O Brasil é guerra, cara. Não tem esse esquema. Então, é um negócio que, até percebo aqui pelos meus colegas que começaram nesse processo aí, de ficar muito com aulinha, de ficar sempre preso à faculdade apenas ao mínimo necessário. A galera tá chegando agora no final do curso, tá todo mundo, se
se ferrando, porque não procurou se desenvolver. E até foi um desses motivos pelos quais a gente decidiu sair, né, da faculdade, da engenharia, para prestar medicina em 2024. Conta aí como é que foi essa decisão. Cara, o ano de 2023 foi um ano muito complexo pra gente, a gente morou junto, foram 6 meses morando junto, e a gente percebeu que a gente estava numa corrida de rato, cara. No fim das contas, a gente estava correndo, não saía do lugar. A gente, como é que a gente sai disso aqui? O que a gente faz? A gente estava muito improdutivo aqui, essa que era a verdade. A gente chegava aqui depois da academia e ficava só resenhando, não tinha nada que interessasse o suficiente a gente, igual a gente tá aqui agora, gravando um vídeo, ajudando vocês. A gente só queria saber, você jogava bola no fim de semana, Exato. saía, não sei o que, eu queria ver minha namorada na época, e aí E o interessante é o porquê disso, né? Não é porque a gente não tinha apego a trabalhar, a estudar. É porque, de fato, a gente não via muito sentido em progredir naquilo que todo mundo estava fazendo. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Logo que eu entrei na faculdade, eu era um aluno muito perspicaz, eu gostava muito de aprender, eu estava muito no esquema de adquirir conhecimento. Só que eu cheguei na primeira palestra que eu tive aqui no Unicamp e eu fui assistir a palestra de um cara que era grandão da consultoria. Ele tinha estudado na Unicamp aqui, já tinha finalizado o curso e era referência no trabalho dele. Ele fez a palestra lá todo bonito, toda formal. Aí eu cheguei para ele para conversar com ele pessoalmente. Ele falou assim, cara, presta atenção, Vinícius. Você aí, cara novo, acabou de entrar, presta atenção. A faculdade ela vai te dar o mínimo. Você tem que correr atrás do resto. Eu já tomei uma porrada, cara. Como assim? Tudo que eu conquistei na minha vida agora foi estudando pra caramba, lendo fazendo todas as questões, mandando 10 na prova. Como assim o cara tá falando que a faculdade não vai ser o essencial? E aí depois teve uma outra palestra. Foi com um cara que desenvolveu aplicativo de educação, que muita gente utiliza aqui na Unicamp para educação universitária. E ele falou um negócio muito parecido, cara. Faculdade me deu o básico, dá seus pulos. Então, cara, eu analisando essa situação, tomei uma porrada. Que, a galera que realmente consegue desenvolver bem depois da faculdade, eles passam por uma mágica, que eles entram aqui sem ter nada, só com conteúdo, eles fazem alguma mágica no meio da faculdade e depois saem com alguma coisa muito fenomenal. E eu estava procurando fazer essa mágica, sacou? Eu estava tentando, ao longo do curso, desenvolver uma habilidade especial, alguma coisa que me trouxesse um futuro que não fosse o mesmo da maioria. E, cara, isso não estava acontecendo, sacou? Estava me sentindo muito improdutivo. Conta aí, é um sentimento parecido? Cara, é você pensar no amanhã e não conseguir enxergar nada concreto, cara. A engenharia, pelo menos pra mim, foi assim. E acho que a área dele, inclusive, era muito mais promissora do que a minha. Engenharia civil já foi a época. Sim. Se fosse 50 anos atrás eu fazendo engenharia civil, tá ótimo. Mas, hoje em dia, aí juntou aquela frustração de, cara, por que eu tô estudando isso aqui que eu não vou usar pra nada? Não é aquela coisa de, fórmula de Bhaskara, eu vou aplicar isso. Não, cara, é muito mais profundo. A álgebra linear são uns conceitos totalmente abstratos que você fica estudando ali. Às vezes você não sabe o que você tá fazendo ali. E acaba que não une a sua energia, aquele seu momento, aquele seu tesão para fazer as coisas, com o futuro que você pode ter. Isso desanima muito. Desanima muito. Desanima muito. E você não consegue ver o futuro ali, ao você estudar e investir seu tempo. A gente fala pensando, cara, tem vários colegas nossos da nossa escola, que é uma escola de altíssimo desempenho que a gente estudou, fazendo medicina, conseguindo progredir na vida, a gente indo para os Estados Unidos dando palestra e a gente preocupado ali com um ambiente um pouco produtivo, sacou? Então a gente começou a pensar, cara, eu procurei algumas outras oportunidades, fui tentar trabalhar em outras áreas e, cara, a medicina foi uma oportunidade que apareceu juntamente pra gente muito promissora. A gente voltar atrás, fazer o vestibular, a gente já sabia como é que funcionava o esquema e a gente pegou para estudar em 2024. E conta aí, cara, como foi essa jornada, como que você me convenceu a estudar, como que a gente fez o negócio juntos? Cara, foi um convencimento mútuo. Primeiro ele queria fazer, ele até se inscreveu pro Enem em 2023, e aí eu fiquei lá, não vou fazer esse trem não, tal, não sei o que, caçar medicina. Aí no fim das contas eu fui ficando mais tempo na engenharia, eu fui vendo, cara, esse trem não vai dar em nada na minha vida, eu vou largar isso aqui o quanto antes, pular do barco. E aí a gente se convenceu pensando basicamente, vamos seguir uma corrida de rato maneira, pelo menos que a gente vai ter um fruto melhor lá no futuro para colher. E foi isso que a gente fez, a gente começou a estudar, eu comecei a estudar um pouco antes, eu acho, que você, só que a gente tinha feito o simulado, uma prova antiga, acho que de 2023, tinha sido, 160. Eu tinha feito 157 na prova antiga, ele tinha feito 160, eu falei, mano, é só fazer a prova, sentar e fazer. E aí a gente começou junto, era discussão direto, e essa questão aqui, eu lembro que na época a gente estava estudando o desenvolvimento das ninfas, que eram os percevejos, que eles têm um desenvolvimento totalmente diferente do resto, não é um desenvolvimento direto, ele passa por metamorfoses e tal. E eu lembro que eu encontrei lá onde eu morava, aqui em Campinas,
vários filhotinhos, assim, Meu vários Deus, ovinhos. Eu tirei foto, mandei pra ele, ó, esse aqui vai cair no Enem. A gente ficava trocando conhecimento toda hora. A gente queria evoluir, aumentar o grau de consciência no conteúdo, que é a principal guerra que você tem que lutar aí para conseguir melhorar no Enem. E, cara, acabou que a gente chegou para fazer a prova, a gente foi junto para fazer o exame. A gente estava com estratégias de provas um pouco diferentes, divergiu um pouco nisso. Fui burro. Que é isso, cara? Fui burro, pô. Foi uma questão, cara, tem a questão de prática ali, que você ter feito exatamente a mesma coisa que você vai fazer na prova, e questão, pô, na hora também. Às vezes tem que dar uma improvisada para conseguir mandar bem na prova. E acabou que, pô, na última prova eu consegui ser aprovado, consegui mandar muito bem, passei em medicina na USP. E o Pedro, ele tava numa situação de preparação muito boa, cara. Eu sendo assim, bem sincero com vocês, eu julgo que ele tava mais bem preparado do que eu. Só que algumas questões na prova, assim, pô, limitaram um pouco ele. Conta aí como foi a sua experiência. Cara, eu sentei pra fazer a prova, eu tava muito nervoso, isso é muito importante. Na época eu tinha uma namorada e eu queria muito ficar aqui em Campinas e tal, então todas as provas que eu ia fazer eram pensando assim, cara, eu tenho que passar, porque se eu não passar, eu vou ter que terminar e tal, e não sei o que, vou ter que voltar pra Minas. Eu não queria voltar pra Minas, porque eu moro na roça lá. E aí eu pensava, não, é a minha última chance e tal, tenho que fazer dar certo. No fim das contas só me atrapalhou, só me puxou realmente para baixo. E no dia da prova do Enem, foi pós-Unicamp, eu já tinha tomado um baquezinho, eu fui fazer mais tranquilo, só que sem muita estratégia, sem ter pensado demais. Primeiro dia, você quer que eu conte os 2 dias? Pô, pode contar. Cara, fala aí rapidão como foi. Primeiro dia eu pensei, não, vou fazer a redação aqui, depois eu vou para humanas, depois eu vou para linguagens. Cara, eu gastei 2 horas e meia na redação. Pô, tempo demais. Você Você fez no pelo ou não? Não, que pelo, filho. Eu queria ter feito no pelo. Eu fiz uns rascunhos lá e depois eu passei uma parte. Foi uma bagunça danada de fazer rascunho e passar. Gastei muito tempo, não valeu a pena. Tirei 900. Podia ter, tirado 900 com uma redação de 40 minutos, 50 minutos, Sim. 1 hora. Ia sobrar muito mais tempo para linguagem, para humanas. E linguagens humanas eu gastei tipo 1 hora e meia, alguma coisa assim, passando pro gabarito. E eu acabei fazendo linguagens com 1 hora e 10, 1 hora e 15, cara. Passando pro gabarito, assim... Tempo curto. Absurdo. E eu fico pensando, cara, se talvez eu tivesse reservado mais 20 minutos ali para a prova de linguagens, a situação fosse diferente. Aí no segundo dia eu errei a mesma coisa, em vez de errar com redação, eu errei com natureza. Eu gastei, foi o quê? 2 horas para mais ali na prova de natureza, acho que foram 2 horas e 45, e aí sobraram 2 horas e 15 para eu fazer a parte de matemática. Tempo curto também. Pô, deu bom, natureza eu fiz 42, 45 e tal, só que, cara, matemática eu tava tirando 43 em todos os simulados, eu acertei 37. Minha TRI veio um lixo, e aí no fim das contas eu fiquei com 770, mesmo tendo feito 155 acertos. Eu esperava que eu fosse passar e tal, a TRI foi um choque, mas é importante ver como que a estratégia de prova, ela não é só para você acertar mais questões, mas para você acertar as questões certas. Sim, não perder tempo com coisa que não vai te dar resultado. Exato, cara, teve uma questão de matemática do Enem, que quem acertou 44 e errou ela, não era uma questão fácil. Perdeu quase 60 pontos em matemática. Pô, não pode... 12 pontos na média, cara. Exato, não pode cometer esse tipo de erro. E galera, pô, o Pedro veio aqui pra minha casa porque vão começar as sessões de vestibulares aqui paulistas. Ele veio aqui pra gente fazer essa bateria de vestibulares aí. Pra ser sincero com vocês, eu não queria fazer esses outros simulares, queria focar no Enem, que é meu público-alvo aqui, galera, pô, tá todo mundo se preparando pro Enem. Mas ele me convenceu, vou ter que fazer, grande uma parte das paulistas aí. Vou ter que fazer tudo. Vou levar comigo. E cara, como é que tá a sua jornada de preparação agora? Como que você tá estruturando a sua preparação? Conta aí pra galera. Cara, prova antiga e mentoria Vinícius Borges, pô. Não, conta aí. Ele começou com um certo preconceito. Quando a gente estava começando a preparação, ele viu aqui, ele me ajudou no canal, pô, sempre estava comentando aqui, mas, pô, no começo ele ficou um pouco relutante em começar. Como que foi essa história aí? Cara, eu tava pensando que dava conta sozinho, porque eu tinha um caderninho de erros, eu até tenho, trouxe ele comigo. Todo erro que eu tinha, eu ia lá e transferia ele escrito, manuscrito ali pro caderninho, e anotava, o meu raciocínio foi esse, ele tá errado por isso, eu tenho que fazer isso aqui pra não errar mais. Essa lógica é fenomenal, muito boa. Converte muito. Converte pra caramba, cara. Só que muito mais. Eu fazer isso manuscrito, porra, demorava demais. Uma questão acabava demorando às vezes meia hora, daí eu ficava, porra, por que eu errei isso aqui em matemática e tal? Por que vai mais um pouco? E tu fazia uma organização com uma planilha, com um controle de erros? Na mão. Eu errei tanto em tal área, eu vou anotar os erros dessa área aqui. E quais que eram os problemas que você tinha com essa organização? Cara, tempo. O principal é tempo. E o nosso jogo aqui é um jogo contra o tempo. Exato. A prova é contra o tempo, o pré-prova é contra o tempo.
o tempo é o nosso bem mais precioso e ganha quem faz o melhor uso dele. E o ponto principal da mentoria é exatamente isso, economia de tempo, cara. Você vê a análise de dados com tanta precisão e você observa na hora que, cara, tudo que eu tava fazendo ali, eu observei, cara, eu podia ter economizado alguns bons dias aqui de anotação e simplesmente tendo colocado os meus acertos ali para eu sentar a bunda na cadeira e estudar o assunto. Exato, tira seu tempo de ficar organizando para você investir todo o tempo que você tem disponível para aumentar o grau de consciência dos assuntos. Esse é o trabalho aqui, porque eu estou aqui na preparação, esse ano, quase nem estudei. Estou aqui só focado em trazer melhor organização. Então tem alguém, só responsável pela organização da sua preparação, vai desafogar muito o trabalho que você tem para se organizar. E, cara, se você não está nem se preocupando com a sua organização, desculpa, cara, sua preparação está um lixo, porque se você, tá só estudando, sem ter uma perspectiva, sem ter um controle do que está acontecendo, cara, vai ter alguém que está se organizando que vai passar na sua frente, sacou? Tem que ficar esperto, porque o tempo passa muito rápido, cara. A gente já está em outubro aí. Hoje é o quê? Dia 20 e a prova daqui a uma semana, Unicamp. É isso. Cara, a gente transmitiu bem a mensagem aqui, principalmente você que vai entrar na faculdade, tá se preparando para o vestibular, tem grande chance de passar, presta muito bem atenção em quais são as perspectivas depois que você entrar. Não caia na ilusão que o seu jogo é só acertar acertos, só aumentar os acertos no vestibular, porque senão você vai cometer um erro parecido com o que a gente cometeu. E deu errado para nós, a gente foi todo mundo aprovado com 16, 17, 18 anos, só que, cara, a gente perdeu 3, 4 anos da nossa vida com decisões erradas, sacou? Então eu espero que vocês tenham entendido a mensagem aí. Agradecer ao Pedro Vitor que apareceu aqui. A gente vai gravar uns conteúdos maneiros pra vocês aí. Fiquem ligados. Até mais. Valeu. Vem mais aí.